Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, vídeo pra gente falar um pouquinho destas duas lutas que foram anunciadas. Foi anunciado ontem no final da noite, Paulo Borrachinha contra Khamzat Chimaev e também Charles Oliveira contra Islam Makhachev 2. Lutas que vão acontecer no UFC 294, que vai rolar no mês de outubro em Abu Dhabi. Teremos no dia 21 de outubro este grande evento lá em Abu Dhabi. Vamos começar aqui pelo Paulo Borrachinha. O Borrachinha ele tinha uma luta marcada agora para o próximo evento em pay-per-view do UFC, que acontece agora no dia 29 de julho, ele enfrentaria o Ikram Aliskerov. Então essa luta caiu, o Aliskerov inclusive vai estar nesse mesmo card contra o Nassourdine Imavov, então ele permanece nesse mesmo evento do UFC 294, e o Borrachinha trocou de oponente, vai enfrentar agora o Chimaev. Os dois já tiveram ali um enrosco lá no Instituto de Performance do UFC, teve uma treta entre eles, o Borrachinha acabou ali indo para cima do Chimaev, o Chimaev foi segurado ali pelos seus companheiros de equipe, então já tem todo o enredo aqui, já tem ali algo para o UFC explorar para vender essa luta e na minha opinião vai vender. Essa é uma luta que vai vender muito pay-per-view, com certeza. O Borrachinha é um cara que fala muito, o Chimaev não fica atrás, então é a luta que na minha opinião vende e vende muito. Falando do encaixe técnico aqui dessa luta, o Chimaev, ele vem aí com um cartel invicto de 12 vitórias, sendo 5 delas por finalização, e ele tem também 6 vitórias por nocaute, uma vitória na decisão. Entre as vitórias do Chimaev, ele tem as vitórias dele, vamos dizer assim, as mais notáveis da carreira, contra o Gilbert Burns, o Durinho, numa guerra onde, inclusive, o Durinho chegou perto até de vencê-lo. Ele também bateu o próprio Kevin Holland, o Li Jingliang, e fora do UFC, ele venceu o Aliskerov também lá no Brave. São as principais vitórias da carreira aqui do Khamzat Chimaev. Falando também um pouco aqui do Borrachinha, são 14 vitórias e 2 derrotas. O Borrachinha, 32 anos, tem 11 vitórias por nocaute, tem uma finalização e venceu 2 na decisão. A maior vitória da carreira do Borrachinha, na minha opinião, foi contra o Yoel Romero, mas ele também venceu o ex-campeão Johnny Hendricks, o Ryan Hall, além também do Luke Rockroad, ex-campeão do peso médio. Tem derrota para o Marvin Vettori numa luta equilibrada e tem derrota também para o Adesanya, onde ele foi nocauteado. Então, o Borrachinha, a última luta dele foi em agosto do ano de 2022, contra o Luke Rockroad. Então, quando essa luta chegar em outubro deste ano, já vai ter mais de um ano que o Borrachinha não pisa no octógono, enquanto o Chimaev, a última luta dele foi em setembro de 2022, então quando essa luta chegar em outubro, também já vai fazer mais de um ano que ele não luta. Então os dois estão ali num período igual de inatividade. Na minha opinião, o Chimaev é uma incógnita nessa divisão dos médios, apesar dele ter já algumas vitórias nessa divisão, eu acho que ele pegou um nível de competição muito baixo. O Borrachinha é um salto grande, ele vai pegar finalmente o adversário mais pesado, forte, com uma defesa de quedas muito boa e que na trocação também é muito perigoso. Então é uma luta que eu acho que se o Chimaev conseguir levar para o chão, ele vai ter a vantagem ali jogando por cima, porém se essa luta se estende um pouquinho mais, eu acho que o Borrachinha tem sim boas chances de vencer. Eu acredito aqui que o Borrachinha leva um pequeno favoritismo aí, mas eu coloco ali uns 48 a 52, muito por conta de que a gente não sabe como esse Chimaev vai se comportar contra um top da categoria peso médio. Se o Paulo Borrachinha nega a queda para o Chimaev, como é que vai ser na trocação? Acho que o Borrachinha tem mais punch do que o Chimaev. Na minha opinião, é um cara mais adaptado à divisão, enquanto é uma incógnita como será essa performance aí do Chimaev como peso médio contra um top da divisão. A luta contra o Durinho foi uma luta muito apertada, onde foi talvez o lutador ali mais próximo do Borrachinha que o Chimaev enfrentou na carreira, que é um cara com uma defesa de quedas boa, com o jiu-jitsu bom. O Borrachinha traz também esses problemas e, na minha opinião, traz ainda mais problemas para o Chimaev, porque a trocação do Borrachinha também é de qualidade. Então vai ser uma grande luta, estou ansioso realmente para ver o que vai rolar nesse duelo. Outra luta confirmada, Charles do Bronx contra Islam Makhachev. Mesmo com o Charles falando que talvez não desse tempo de lutar em Abu Dhabi,
ele aceitou a luta e vai disputar o cinturão novamente. Muito legal realmente o Charles tendo uma nova chance, porém a gente tem que colocar alguns fatos aqui. O primeiro fato é que há poucos dias a gente ouviu o Charles falando em uma entrevista que ele queria lutar em novembro ou em dezembro, que ele não estaria pronto para Abu Dhabi. Então, o que mudou nesse meio tempo? Será que aquela entrevista onde ele falou que não estaria pronto para Abu Dhabi foi somente um jeito ali de pressionar o UFC para dar uma proposta boa ali para que ele aceitasse essa luta? Então pode ter sido ali uma jogada meio que, pô, não vou estar pronto, aí o UFC chega, lança o cheque e eu vou lá e luto. Então pode ser algo mais ou menos por aí, ou também colocar aquela pressão para o UFC realmente ter o Charles no evento. Eu acho que independente disso, o title shot merecia ser do Charles. Se não fosse do Charles, teria que ser do Volkanovski. Então eu acho que é justo sim o do Bronx disputar o cinturão. O nocaute que ele aplicou no Dariush foi sensacional na última rodada. E sobre a luta, o Makhachev venceu com facilidade a primeira. Então vai vencer com facilidade essa? Na minha opinião, não. Eu acho que a primeira luta entre eles foi de longe uma das piores atuações do Charles. O Islam Makhachev ele foi muito bem naquela luta, enquanto o Charles eu acho que ficou devendo realmente muito. Então é muito difícil da gente ver o Charles performar da mesma maneira. Eu acho que o Charles que a gente vai ver nessa revanche contra o Makhachev é o Charles da luta do Dariush, que é um cara na trocação muito preciso e no chão levando sempre muito perigo. Então aquela performance do Charles foi muito abaixo, eu acho muito difícil dele performar da mesma maneira. O Makhachev pode trazer coisas novas para o jogo, eu acho até que pode, porém, eu acho que o Charles realmente nessa revanche vem com tudo, vem faminto. Ainda assim a gente tem que reconhecer que o Makhachev entra sim com o favoritismo para essa luta. As bolsas de aposta, acredito que vão colocar um favoritismo aí para o Makhachev ali na casa de 3-1, porque ele é o campeão da divisão e ele venceu com facilidade o Charles. Significa que ele vai vencer novamente. Eu acho que o Charles realmente tem boas chances. Para mim é uma luta 50-50. Eu acho que o Charles vai voltar melhor. O Islam Makhachev teve uma luta dificílima contra o Volkanovski e contra o Charles eu acho que vai ser novamente uma pedreira. O Charles tem sim condição de vencê-lo. Mas eu quero agora a opinião de vocês aqui embaixo. Charles do Bronx contra Islam Makhachev 2. Quem vence? Também deixa o palpite aqui para Paulo Borrachinha contra o Khamzat Chimaev, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei, se inscreva no canal, Trading MMA no primeiro link aqui na descrição e também tem o Instagram do canal, segue a gente por lá, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau e foi!